Opa. Muito bem. Bem, Carmen... Teu áudio está desligado ou está baixo? Um das duas coisas. Melhorou? Está mais alto agora? Melhorou. Certo. A Carmen fez uma pergunta sobre essa questão, Tá, né, de como é que fica essa situação de entrar e sair em uma situação de isolamento, não foi isso? Perfeito, doutor. E como a gente buscar o equilíbrio, né, entre a retomada das atividades e o cuidado com a vida das pessoas, que a gente... É bem tênue e complexo isso, mas se eu pudesse falar para a gente um pouquinho. Perfeito, Carmen. Essa é a pergunta de R$1 milhão, né? Na verdade, a decisão sobre o momento da retomada é uma decisão eminentemente, que tem sido feita de forma eminentemente política, né? E ela, em sendo uma decisão, vamos dizer, que não necessariamente está lastreada nos indicadores epidemiológicos adequados, torna muito mais complexa a gestão desse processo de entrada e saída na quarentena. Por quê? Porque, de fato, quem vai dar a linha sobre a necessidade de se retomar as atividades ou de se reduzir as atividades é a situação epidemiológica de cada lugar, como o exemplo que eu dei aqui, né, a situação da região metropolitana de Campinas, de onde eu estou falando. Essa região metropolitana é uma região metropolitana que já deveria, nesse momento, ter caminhado para uma regressão do processo de abertura. E isso acontece exclusivamente porque a abertura foi iniciada no momento inadequado. Então, o X da questão é definir a hora certa para a reabertura, né, com base na nos melhores critérios epidemiológicos possíveis. O projeto do deputado Alexandre Padilha, estou aqui com um bebezinho no meu colo aqui. O projeto do deputado Alexandre Padilha, ele revelou para a gente, ele mostra para a gente, né, algo que é produzido em outros países. Peraí só um minutinho, que a minha filhinha está aqui chorando. Mas ele mostra para a gente o seguinte... Pedro, você está com a função mais importante do mundo agora, que é cuidar da neném. Pode ficar tranquilo. Mas acho que dá para a gente ouvir. É prioridade. O projeto do deputado Alexandre Padilha, ele nos traz essa questão, né? Ele fala que a primeira coisa é a gente garantir que tenhamos tido uma queda no número de casos. Então, essa é a primeira prioridade. Nós só podemos garantir reabertura depois da queda continuada do número de casos novos, confirmados e suspeitos de pelo menos 14 dias, né? A adoção das medidas de isolamento, caso seja necessária a retomada, é uma situação muito difícil, porque, de fato, a abertura no momento inadequado tira a credibilidade do gestor público que a determinou. E aí, quando o gestor público eventualmente precisa retomar o momento do fechamento, essa dinâmica se torna muito mais difícil, né? Por que você vai confiar no gestor público nessa situação? Então, eu diria que esse é o X da questão, tá? E é nesse sentido que a gente vai precisar trabalhar, dialogar com os gestores para que eles não errem o timing da reabertura. E entendo que reabrir, fazer isso de forma articulada com todos os setores da administração pública. Isso não é só uma decisão de saúde, isso é uma decisão da Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Assistência Social, da Secretaria de Educação, de todos os órgãos do Estado que tem que ter um plano alinhado e isso tem que ser transversal na administração.